4:19. Diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Amém? 4:19. Vou repetir. Filipenses 4:19. Diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. A minha não é Filipenses, não. Assim escrito, não. A minha está Colossenses, a mesma coisa que você Colossenses? leu. Então tá errado. Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. O meu tá. Colossenses, né? Não. Filipenses. É que é o final de Colossenses. Não, é isso mesmo. E o Eu começo tá da vendo mesma coisa, coisa. ó. Colossenses. Ah não, é que aqui ele está dizendo que aqui vai começar Colossenses, mas é Filipenses. Aqui ó, começa o livro de Filipenses, tá vendo? Ele está referindo a Colossenses aí. Amém? Então vamos lá. Pode se assentar aí. Eu quero falar nessa noite sobre o Deus que supre. E eu quero falar de gratidão e contentamento. Gratidão e contentamento. Gratidão porque a gente é grato por muitas coisas que nos acontecem, por algo que nos dão. Mas contentamento é você saber se contentar com as situações. Não se acomodar, é diferente, mas se contentar. Então aí Paulo, escrevendo aos Filipenses, depois de falar de coisas relacionadas a falsas doutrinas, e apresentando aos Filipenses Jesus como servo de Deus, né? E falando da soberana vocação que há em Cristo, tanto que tem um texto um pouco antes, que é bastante conhecido, Paulo diz assim: olha, eu deixo para trás as coisas, eu deixo as coisas que para trás fico e prossigo para o alvo da soberana vocação que há em Cristo Jesus. E um pouco antes ele diz assim, que ele considera como refúgio tudo aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que ele teve, tudo aquilo que ele obteve, em troca da vocação que ele tinha em Cristo Jesus. Paulo, se nós estudarmos, ele era um camarada que conhecia a lei, um cara estudado, um cara inteligente, mas ele largou tudo, ele achou tudo isso refúgio em função da soberana vocação que ele tinha em Cristo. E ele se expressa, através desse texto aqui, ele expressa a sua gratidão a Deus e aos filipenses por tê-lo ajudado, por ajudá-lo, e os exorta a manter a alegria e a esperança no Senhor através da gratidão e contentamento por parte deles. Olha o que diz o verso 1 e 3, diz assim: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permaneceis deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pense concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também como Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então Paulo aqui ele faz uma exortação, ele traz uma exortação, uma palavra de gratidão, que eles se mantenham gratos. E ele diz no verso 1, portanto, meus amados, muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, ou seja, firmes no Senhor. Não importa o que aconteça, não importa o que venha a sobrevir sobre vocês, vocês permaneçam firmes no Senhor. E no verso 2 ele diz: rogo e voto que pensem concordemente, ou seja, tem o mesmo pensamento, andem juntos, caminhem juntos, vivam juntos. E ele mostra, ele fala ao povo de Filipenses, escreve ao povo de Filipenses, para que eles se mantenham firmes no Senhor, com gratidão, com esperança, com aquilo que eles já viveram, não importa, e mesmo que eles que eles permanecessem fiel ao chamado, porque ele apresentou Jesus como servo, e como servo nós temos que ser também, nós temos que agir, né?
Nós não podemos querer ser estrela no reino de Deus. Nós somos apenas servos. E nós temos que permanecer como servos. É assim que Deus nos chamou. É assim que Deus vai nos honrar. Então toda exaltação, todo aumento de patamar, vamos dizer assim, que possa existir na nossa vida, é o Senhor que vai nos dar. É o Senhor que nos fará crescer. Eu não preciso me exaltar, você não precisa se exaltar, mas o que nós precisamos fazer é manter a nossa alegria, a nossa esperança, a nossa gratidão, ou seja, permanecer firmes no Senhor. Nós temos que nos manter firmes no Senhor, porque às vezes o que acontece nos tempos atuais, as primeiras dificuldades que vêm sobre muitas pessoas, elas querem largar tudo, elas querem deixar tudo, elas largam da igreja, aí culpa o pastor, culpa a igreja, culpa a Deus. Não, as tribulações elas virão, mas elas vão passar. Isso é uma coisa certa. Então, esse texto ele nos ensina algumas coisas que eu quero passar para você nessa noite. Amém? Em primeiro lugar, dê importância ao significado de estar em Cristo. Dê importância ao significado de estar em Cristo. Olha o que diz o verso 4 e 5. Diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Ou seja, alegre-se e entenda que você está em Cristo. Nós precisamos entender, nós temos que dar importância ao significado disso. Hoje eu não sou, talvez você viveu uma vida em que as pessoas te desqualificaram, em que as pessoas te desprezaram, talvez a sua família te desprezou, talvez os seus pais te desprezaram, os seus parentes, talvez você foi humilhado no seu decorrer de vida, enfrentou situações de tristeza, de muitas situações que você viveu, mas hoje você está em Cristo. Você é um amado de Deus. Você é alguém separado por Ele. Você é uma nova criatura. Você não tem que ficar olhando para trás e ficar remoendo o passado de coisas que você viveu. Não, hoje eu estou em Cristo. E eu tenho que dar importância a isto. Eu tenho que trazer isso como relevante na minha vida. Eu sou uma nova criatura. Eu estou na presença de Deus, né? Eu tenho vida plena nele. Hoje eu tenho vida, hoje eu posso me alegrar. E por isso que Paulo fala assim: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Sabe por que a gente não se alegra? Porque a gente só olha para os nossos problemas. A gente não olha para Jesus. A gente não olha para o nosso Deus. A gente não consegue enxergar. Às vezes a gente fala assim: nossa, mas essa dificuldade que eu estou passando, ela é grande, ela é difícil. Mas como seria você passar pelas mesmas dificuldades que você passa hoje, sem ter Jesus? E muitas vezes no meio da sua guerra, da sua dificuldade, da sua limitação, dos seus problemas, você ainda consegue ter um sorriso no rosto. Mas por quê? Porque o Senhor está com você. Porque é uma firme esperança que move o teu coração, que move a tua vida e que te faz crer que amanhã as coisas se transformarão, as coisas mudarão, porque o Senhor cuida daqueles que são seus. Por isso Paulo diz ao povo de Filipenses: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Eu não estou aqui pregando um falso evangelho. Não, irmão, você sorri. Não, porque, por exemplo, como é que eu vou sorrir com a minha mãe no caixão? Isso não existe. Como é que eu vou sorrir sabendo que de repente um filho meu, um neto meu está doente? Isso não existe. Mas eu posso olhar para cada uma dessas dificuldades e dizer: o Senhor está comigo. Sei que hoje eu posso chorar, e a palavra de Deus diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã bem cedo. Hoje eu choro, hoje eu posso até mirar, eu posso ter ira até,
mas não vou pecar. Eu posso me angustiar, mas eu sei que eu sirvo um Deus que ouve. Então eu vou me alegrar. Não me alegrar pelo que eu estou vivendo de repente hoje, mas me alegrar porque eu tenho esperança de amanhã. É isso que Paulo está dizendo. Quando você anda com Deus, você tem esperança de um amanhã melhor. Você tem esperança de que o seu Deus cuida de você. E por você saber que o seu Deus cuida de você, você pode ter convicção de que amanhã o Senhor, de um jeito ou de outro, vai mudar a tua história e mudar a tua vida. E aí no texto, verso 5 diz assim: seja vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Você não anda mais sozinho, meu amado. Você não anda mais perdido por aí, o Senhor está com você. Então eu quero presta atenção no que eu vou te dizer agora. O que você faz na sua vida tem consequência no mundo espiritual. Porque o Senhor está perto. Você não anda mais de qualquer jeito. Você não anda talvez mais sem responsabilidade, porque quando você anda longe de Deus, o diabo, ele quer mais é que você se destrua, quer mais que você se perca, ele quer mais que você se arrebente, mas quando você começa a andar com Deus, você precisa ter uma vida diferente. E a Bíblia está dizendo aqui, olha, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. E às vezes você se preocupa com o seu vizinho, não vou gritar porque o meu vizinho vai ouvir, eu não vou brigar porque o meu vizinho vai falar, não, eu tenho que me preocupar com Deus, o Senhor é que está perto de mim. Eu não vou fazer isso porque os meus parentes vão falar, eu não vou fazer isso porque a minha amiga vai fofocar, não, eu vou deixar de fazer porque o Senhor é que está perto de mim. A motivação das minhas ações e das minhas atitudes é o meu Senhor. Ele está aqui. Ele anda comigo. Então, se amanhã ou depois eu viver situações na minha vida, né, de eu cair em tentação, cair em pecado, eu não posso dizer que o Senhor não esteve comigo. O Senhor está. E é por isso que Paulo traz um equilíbrio nas coisas para os filipenses, dizendo, olha, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. É por isso que hoje, irmãos, muitas empresas não contratam cristãos. Sabia disso? Não contrata crente. Porque o crente, na hora de trabalhar, ele quer falar de Jesus. Por exemplo, imagina numa metalúrgica, produção, máquina para lá e para cá, pá, chapa, tal, ele querendo falar de Jesus. Há um tempo determinado para todas as coisas, amados. Aí talvez você fique assim pensando, não, mas eu tenho que falar de Jesus. Sim, falando de Jesus na hora que tem que falar, fala na hora do almoço, fala na hora do intervalo, fala na hora do café, não na hora do trabalho. Porque às vezes você, ao falar de Jesus na hora do teu trabalho, naquela correria, principalmente numa situação em que você pode até causar um acidente para si ou para alguém, você está pecando, você está errando. Ah, pastor, então você está falando que eu não tenho que falar de Jesus. Não, não estou falando isso. Eu estou falando que você precisa ter moderação. Eu falava para o Diego de manhã, eu falo, poxa vida, eu fico vendo às vezes cristãos que vão na igreja, que pregam, que fazem, e chegam atrasados. Como é que pode chegar atrasado? Então eu tenho que ter uma vida com Deus. Aí as pessoas acham que o problema é o patrão, que o problema é fulano, que o problema é ciclano. Não, a questão é o Senhor, Ele está perto de mim. Então a pergunta que eu te faço nessa noite, como está o teu caminhar? Como está a tua vida? Como está o teu dia a dia? Agora, eu não quero aqui trazer uma ponderação para você, ao contrário, porque eu estou falando nessa noite do Deus que supre.
Então o Deus que supre, Ele vai te dar condições e forças para você superar essas situações. Então, dê importância ao significado de estar em Cristo. E olha o que a Bíblia diz. Deixa eu falar uma coisa para você. No livro de Coríntios, não vou lembrar agora o texto, o capítulo, o verso, mas diz assim: vós sois embaixadores de Cristo. O embaixador, ele tem uma função muito importante. Por exemplo, numa situação que acontece num outro país, aí precisa haver uma reunião lá, tomar decisões, colocar lados. O embaixador brasileiro, onde ele estiver, ele fala em nome do Brasil, o país que o enviou. E se ele falar uma bobagem que traga um conflito, ele falou em nome do Brasil, não importa. Talvez o presidente precise entrar no circuito, talvez o ministro de Itamaraty precisa, das relações exteriores precise entrar no circuito, mas o estrago já foi feito. Então ele carrega sobre si uma responsabilidade muito grande, porque ele vai lá falar em nome do Brasil. E eu e você precisamos entender e ter em mente esse significado de estar em Cristo, porque nós somos embaixadores do reino de Deus, nós somos embaixadores de Cristo. Então, onde nós andarmos e onde nós estivermos, nós falamos em nome do Senhor. Aí talvez você está pensando assim, mas é difícil, não é difícil. Você precisa aprender a depender do Espírito Santo. Você precisa parar de querer agir pelo teu eu, pelo teu ego, pelo que você pensa. Não é o que você pensa, não é o que você acha. Porque muitas vezes, amados, o embaixador talvez ele tenha uma percepção, entendimento, às vezes contrário do que o presidente, do que o ministro das Relações Exteriores diz que tem que falar, mas ele vai lá e fala o que ele foi determinado a ele falar, porque não importa o que ele pensa naquela situação. Por quê? Porque é uma política de Estado. Agora, no reino de Deus é a mesma coisa, nós temos o reino de Deus, nós temos um governador, nós temos um rei que domina sobre tudo. E nós precisamos agir e falar em seu nome. Agora, a gente só quer os louros, né? Porque quando você vai numa casa e tem uma pessoa endemoniada, você vai lá, você fala o quê? Em nome de Jesus, saia. Porque você tem, está entendendo? Você está indo falar em nome de Jesus. Então a sua conduta, a sua vida tem que ser a mesma coisa. Então dê importância ao significado de estar em Cristo. Você está em Cristo. Você vive uma realidade e outra na tua vida. E nós precisamos dar relevância a isso. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto é que a oração traz resposta e paz. A oração, ela traz resposta e paz. Olha o que diz o texto aí. Não andeis o quê? Não andeis o quê? Qual que é uma das maiores dificuldades que nós temos no nosso dia a dia? Ansiedade. Preocupação. Você se preocupa de um problema. Você tem que resolver um problema daqui 30 dias. Você fica 29 remoendo o que fazer. Como é que eu vou fazer? De que forma eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? Mais agora. Meu Deus do céu. Ai. Ui. Quer ver um exemplo? A gente tem que pagar aluguel aqui. A gente tem que pagar as contas. Eu acho que o primeiro mês foi o único mês que eu fiquei me questionando com a irmã. Olha, tem dinheiro ali para pagar? Mas depois, graças a Deus, nós não tivemos problema. Isso é confiar.
Mas só que às vezes a gente confia com relação à obra e não confia no nosso dia a dia. E o texto está falando assim, ó, não andeis ansiosos de coisa alguma. Nada. Ah, mas agora eu fui diagnosticado pelo médico com tal doença. Não andeis ansiosos. Porque mesmo que algo aconteça, Paulo fala assim, olha, viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Então, não importa o que acontecer conosco, é tudo lucro, é tudo na bênção, é tudo diante de Deus, e Deus cuida da gente. Agora eu não estou falando que vai morrer, não é isso. Mas eu conheço um Deus que cura, eu conheço um Deus que liberta, eu conheço um Deus que levou sobre si as nossas dores, eu conheço um Deus que muda histórias, eu conheço um Deus que é dono do ouro e da prata, eu conheço um Deus que tem todo o poder na sua mão, eu conheço um Deus que transforma água em vinho, eu conheço um Deus que transforma seres humanos, eu conheço um Deus que reverte situações, eu sirvo a esse Deus, eu ando com esse Deus, Ele está perto de mim, Ele está perto de você. Então Paulo está dizendo, não andeis ansiosos de coisa alguma. Nada tem que te deixar ansioso. Porque aí entra o que diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É descanso, é paz para a alma. Então olha o que diz a continuidade, em tudo porém. Por quê? Porque problema a gente tem mesmo. Sejam conhecidas diante de Deus o que? As vossas petições, os vossos pedidos, pela oração e pela súplica, com ações de graças. É você colocar diante de Deus e no final dizer assim, Senhor, eu te agradeço, porque eu sei que a resposta é certa. A gente às vezes ora, mas não tem essa capacidade, porque a gente ora meio que não crendo. Ore crendo, ore certo de que Deus ouve a sua oração, ore certo que Deus inclina os seus ouvidos para ouvir o seu clamor, e agradeça no final. E olha o que diz a continuação do texto, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Por quê? Vamos parar para pensar? Vamos parar para pensar? Os momentos de maiores dificuldades da minha vida, umas 2 ou 3 pessoas chegaram assim, depois que eu passei por essas dificuldades, 2 ou 3 pessoas me disseram assim, eu pensei que você fosse desviar em tudo que estava te acontecendo, e você ficou firme. É fácil? Não. Mas o texto aqui está dizendo, e a paz de Deus que excede todo entendimento. Como é que o cara pode estar em paz? Devendo Deus e o mundo. Eu devia só 2 pessoas, irmãos, Deus e o mundo. Então para mim era tranquilo, isso para mim trazia um alento, trazia um conforto. Só 2 pessoas eu devia, Deus e o mundo. Situação na família arrebentada, negócio, isso. Aí você começa a enumerar, fala, pai do céu, eu não queria estar lá. Talvez eu fui conversar com um pastor, eu lembro que ele estava no trabalho na igreja, ele tinha marcado comigo, tinha esquecido o trabalho, aí a igreja estava em construção, tinha um bequinho assim, né, e uns blocos lá, eu falei, eu vou conversar aqui, me desculpa, marquei com você, mas, né, eu estava num momento difícil, um amigo meu, né, aí sentamos lá, começamos a conversar e comecei a contar os meus problemas, minha história. Aí uma hora eu lembro como se fosse hoje, ele sentado num banco assim, e eu sentado no outro banco, era até aqueles bancos de plástico que não tem encosto. Eu sentado, ele sentado na minha frente, eu aqui e meu amigo aqui. Meu amigo que era o pastor dele. Eu lembro que ele fez assim, rapaz, eu não queria dar na tua cueca. Eu falei, pô, pastor. O senhor, de vez de me dar esperança, o senhor me fala um troço desse. Ele falou, eu não queria estar. Porque, rapaz, quantos problemas você está vivendo, meu camarada. Ele é meio engraçado, ele fala mesmo as coisas. E eu fiquei assim, eu falei, poxa vida, eu falando, né, pensando, pô, eu estou vendo aqui eu conversar com um camarada, mas a paz que excede todo entendimento.
Às vezes a minha mãe olhava para mim e falava, pô, mas como é que você pode ficar assim? Tranquilo. Eu falava, mãe, o que eu posso fazer? Eu tenho que viver um dia após o outro. É engraçado que minha mãe falava assim, olha, faz o seguinte, vai fazer uma corrente na Universal, alguma coisa você tem que fazer. Eu falava, não, meu Deus vai me honrar. Eu não sei como, não sei de que jeito, mas ele vai me honrar. Ele me honrou até aqui. Porque a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Por quê? Eu não posso tocar nessas. Não tem como. Eu não consigo tocar o que está aqui dentro. E o texto está dizendo que ele vai guardar a sua mente, o seu coração em Cristo. Então isso quer dizer que os problemas não podem te tocar. Isso quer dizer que o diabo não pode tocar. E só vai tocar se você permitir. Porque o diabo pode vir aqui e colocar ideias. O diabo pode vir aqui e colocar desesperança. O diabo pode vir aqui e colocar situações, pensamentos de coisas contrárias à vontade de Deus e o que Deus pode ou não pode. O diabo vai vir aqui e vai colocar acusação. Ué, mas você não é crente, como é que você está vivendo isso? Como é que pode? Você é dizimista na casa de Deus, faz isso, faz aquilo outro. Você serve a Deus, olha, o que está acontecendo? Sua vida só está andando para trás, mas não. A Bíblia está dizendo que a paz de Deus, que excede todo entendimento, porque não dá para entender, muitas vezes, como muitas vezes aconteceu com Davi. Chorou uma noite inteira, de manhã ele começou a ver os seus anciões lá, cochichando, um cutucando o outro. Agora, quem fala para ele? Quem vai dizer que o filho dele morreu? Ele olhou e falou assim, a criança vive? A criança morreu? Amém, eu vou louvar o Senhor. Ele foi para a casa de Deus louvar a Deus, mesmo tendo perdido seu filho. A Bíblia diz que ele se levantou, tomou um banho, se ajeitou e foi para a casa de Deus adorar. Por quê? Porque a oração traz resposta e paz. A oração, ela traz resposta e paz. Então, faça da oração a sua válvula de escape, meu amado. Às vezes a gente fala com Deus e o mundo, esperando resposta de Deus e o mundo. Deus, o mundo pode dizer, né? Porque Deus é a última pessoa, às vezes, que a gente procura para falar. E a oração é o antídoto contra a ansiedade. Você está ansioso, você está desesperançado, você está aí acabrunhado, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. E você começa a ficar agitado, não começa nada a fazer as coisas, não consegue fazer corretamente, porque você está tão ansioso que você começa a se perder. Para! Nem que seja 20 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos, vai para o banheiro da tua empresa, na tua mesa, onde você estiver, Senhor, em nome de Jesus, com os olhos fechados, às vezes com olhos abertos, as pessoas estão ali na sua volta, mesmo no teu íntimo você pode orar ao Senhor e dizer, Senhor, em nome de Jesus, vem de encontro à minha vida, eu preciso de resposta, eu preciso disso, eu preciso daquilo, olha essa situação. Eu falava para o Diego de manhã, sinceridade na oração. Para de querer fazer oração bonita, com as palavras bonitas diante de Deus. Deus quer a sua sinceridade. A oração é isso. A oração é o caminho. Então nós temos que fazer da oração a válvula de escape da nossa vida e o antídoto contra a ansiedade. Porque quando você consegue colocar as suas dificuldades diante de Deus, o que diz lá em Mateus capítulo 11, verso 28 e 29? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e eu vos aliviarei. E tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo que é suave e leve. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Acabou. Você vai, todo lá cheio de carga, deixa no altar de Deus, deposita, coloca suas preocupações diante do Senhor. O Senhor muitas vezes vem, fala com você, ministra o seu coração e você sai de lá leve. Porque a oração tem essa eficácia. Tem essa eficácia. Terceira coisa, aprenda a ocupar sua mente com o que edifica. Aprenda a ocupar a sua mente com o que edifica.
Vou te dar um exemplo. Eu conheço muito servo de Deus. O camarada, primeiro que não tem levita na casa de Deus, tá? Existe músico. Ah, mas na igreja fulano tem. O problema é da igreja fulano. Existe músico. Porque levita era uma tribo separada para servir no templo. Porque os levitas de hoje, se pedir para varrer o chão, quer não. Me ajuda a limpar o banheiro, quer não. Eu sou levita. Então não é isso. Mas eu já vi levita que descia até o chão. Ia para o altar, e depois lá na fora, descia até o chão. Então, aprenda a ocupar sua mente com o que edifica. Às vezes as pessoas ficam assim, mas eu devo ouvir música do mundo, não sei o quê. Eu falo, olha, eu não posso te proibir de nada, mas veja se o que você está ouvindo te edifica. Veja se o que você lê edifica. Veja se o que você assiste edifica. E olha o que Paulo fala, Paulo dando um conselho aos Filipenses, verso 8, que diz assim, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro. Então aqui está uma diretriz do que eu devo ler, do que eu devo assistir, do que eu devo ouvir, onde que eu devo andar, a forma que eu devo andar, com quem que eu devo andar. Então ele está dizendo assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que faça o quê? Ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste, recebeste e ouviste e vistes em mim, isso praticais, e o Deus de paz será convosco. Então tem coisas, amados, que nós temos que abandonar. Tem coisas que nós temos que deixar de fazer. Tem coisas que não vão nos edificar. Outro dia eu tive uma discussão com uma determinada pessoa, por causa de questão de livro apócrifo, que são livros que não têm conteúdo teológico, espiritual. Isso não edifica. Isso não é palavra de Deus. Então por que eu vou perder meu tempo? Existe até coisas, eu vou te dizer muito claramente, existe até programação evangélica que você deve não assistir. Você não deve assistir. Pastor, estou falando exatamente isso. Porque muitas vezes o que você assiste em determinados programas não é evangelho. Não é evangelho. Eu falava para o meu irmão Diego de manhã, não existe essa coisa de pedir dízimo dobrado. Não existe. Não existe pedir dízimo de 30%, não existe, isso não é evangelho, meu amado. Dízimo são 10%, não adianta você querer fazer algo para querer contagiar Deus e falar, não, olha, eu estou... Não é sacrifício. Não, a palavra não diz isso, a palavra diz dízimo, 10%. Agora, se você eventualmente disser assim, olha, eu vou dar 10% de dízimo e vou dar X%, sei lá quanto, de oferta de sacrifício, é outra coisa. Porque a Bíblia fala sobre oferta. Então você tem que tomar cuidado com o que você assiste, você tem que tomar cuidado com o que você ouve. E Paulo está dando a diretriz do que deve ser ocupar a tua mente. Tudo que é verdadeiro. Então como que eu vou assistir, mesmo sendo um programa evangélico, algo que não é verdadeiro, que não contém palavra?
programas de televisão, situações que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Paulo está dizendo, seja verdadeiro, seja respeitável, seja justo, seja puro, seja amável, e de boa fama, isso, e se tem alguma virtude, isso ocupa a tua mente, isso ocupa o vosso pensamento. E às vezes, irmãos, eu vou ser muito honesto com você, eu fico assim, nós às vezes temos uma dificuldade, às vezes eu tenho essa dificuldade, eu sei que às vezes você tem essa dificuldade, porque você começa a assistir por exemplo, um seriado de televisão, se deixar você vir à noite assistindo, mas você lê a Bíblia 5 minutos e te dá sono, a tua carne não quer. A tua natureza humana não gosta. É por isso que Paulo fala que ele sacrifica, ele mortifica a carne dele para que sirva ao Senhor. Porque a nossa natureza não quer. Eu já fiz isso. Fiquei acordado até as 2, 3 horas da manhã para assistir corrida no Japão do Ayrton Senna. Eu estava vendo a reprise esses dias da corrida do Ayrton Senna, que o Alan Prost bateu nele. Eu assisti aquela corrida de madrugada, 2 horas da manhã. E muitas vezes nós não queremos estar numa vigília, nós não queremos estar no monte, nós não lemos meia hora a palavra de Deus, e se incomoda, parece que é uma perca de tempo. E muitas vezes você está lá na tua casa, você está lendo a Bíblia. O que você está fazendo? Estou lendo. Não, então você não está fazendo nada, vai lá fazer tal coisa. Você está fazendo sim, a coisa mais importante do teu dia, que é ler a palavra de Deus. O que você está fazendo? Estou ouvindo uma pregação, não, então você não está fazendo lá, vai lá comprar pão. Não, você está fazendo algo importantíssimo, você está edificando a tua alma, a tua vida, ouvindo uma palavra. Agora, muitas vezes se o camarada ou a camarada estiver lá assistindo um programa de televisão, ela está ocupada, não vou atrapalhar não, depois eu peço. Então, amados, nós temos que aprender a ocupar a nossa mente. Aprenda uma coisa, as suas ações são reflexos dos seus pensamentos. As suas ações são reflexos dos seus pensamentos. É por isso que a Bíblia fala assim, de repente você está lá, numa situação, aí acontece uma coisa na sua família, alguém da tua família parece que descarrega um caminhão na tua cara. Aí você fica assim, meu Deus, como é que pode? Aí você até se assusta, mas eu não fiz nada para ele, eu não fiz nada para ela, como é que pode falar tudo isso para mim, por uma coisa muito simples? A boca fala... Talvez aquela pessoa foi guardando, e uma hora, pumba, vomitou em cima de você. Então, as nossas ações, elas são reflexos dos nossos pensamentos. É por isso que a Bíblia diz que os olhos são a janela da alma, do corpo. Se os meus olhos forem bons, o meu corpo andará na luz. Agora, se os meus olhos forem maus, o meu corpo andará em trevas. Está na palavra. Quarta coisa, através da gratidão e contentamento, você será forte em qualquer situação. Através da gratidão e do contentamento, você será forte em qualquer situação. Olha o que diz o verso 10 ao 13. Diz assim, olha o que Paulo fala para o povo de Filipenses. Verso 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes ao meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele estava num momento de pobreza, mas ele não falava isso pela pobreza em si, porque ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação.
Agora a pergunta que eu faço, meu amado, eu não vou falar dos crentes de hoje, eu vou falar da tua vida. Será que você consegue viver contente em toda e qualquer situação? Às vezes eu me questiono porque hoje eu pago aluguel. E eu fico pensando assim, e se eu não conseguir comprar uma casa? E se eu morrer pagando aluguel? Não que eu creia dessa forma, mas eu me questiono. Será que eu continuarei louvando o Senhor da mesma forma? E olha a continuação aí. Olha o que Paulo fala. Isso é muito importante para nós, meu amado. Porque quando eu vivo através da gratidão e contentamento, porque o que é contentamento? Eu sou contente com o pouco que eu tenho. Porque o pouco que eu tenho foi Deus quem me deu. Vocês estão entendendo? Mas o que tem muito pouquinho foi Deus que te deu, então seja contente com o que Deus te deu. Olha o verso 12. Tem tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Olha, eu sei sentar nos primeiros bancos, mas se me colocarem no último, eu sento também. Tem muito cantor gospel, muito pregador aí, que se colocarem no último banco é uma desonra. Ele não aceita. Eu sei ser humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho o quê? Experiência. Tanto de fartura como de fome. Continuidade aí. Assim de abundância como de escassez. Aí a gente vê esse verso 13, né? Escrito às vezes até na traseira dos carros, alguns estabelecimentos. Mas olha o contexto que Paulo está falando. Aí sim é que ele fala: tudo posso naquele que me fortalece. Que tudo posso é esse? Eu tudo posso. Eu sei ser honrado, como sei ser humilhado. Eu sei ter fartura, como passar fome. Eu sei ter muito e sei ter pouco. Eu aceito ser exaltado, mas também não fico triste quando sou humilhado. Porque eu tenho experiência em todas as situações. E aí sim ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. E no verso 11 diz: sei viver tão contente em qualquer situação. Em qualquer situação. Quem aqui conhece aquele pastor Edson Rebustini? Edson Rebustini. A Alessandra acho que conhece, que eu mostrei. Ele era da Quadrangular. Era um jovenzinho. Dormia na igreja às vezes. No chão da igreja, no colchãozinho velho. Porque ia lá para os encontros, as vigílias. Vai ver a igreja dele hoje. É uma big de uma igreja na Vila Guilherme. Então às vezes as pessoas elas veem alguém numa determinada situação e não imaginam o que ela passou lá atrás. O meu pastor, meu antigo pastor lá em Ferraz, ele falava assim: olha, o primeiro Fusquinha que eu comprei na minha vida, eu fiquei durante anos juntando dinheiro porque eu ganhava pouco. Eu casei com a minha esposa e tinha muitas dificuldades. Eu fui juntando dinheirinho. Quando eu fui comprar, Deus falou que aquele carro seria meu. E eu ofereci um valor assim, tipo 70%, 60% do valor real do carro. E o cara me vendeu. E eu paguei ele. Ele mesmo contando que uma vez numa pregação, um camarada entrou dentro do culto com um revólver na mão para atirar nele. O cara apertava o gatilho e não saía um tiro. Então ele passou por situações difíceis.
Então, às vezes, amados, nós temos que entender esses processos da nossa vida. E Paulo está nos ensinando que nós temos que aprender a viver contentes em toda e qualquer situação. Por quê? Porque tudo podemos naquele que nos fortalece. Deus vai te fortalecer nessa sua dificuldade. Deus vai manter o teu coração firme nessa sua dificuldade, nessa sua guerra, nessa sua limitação, nesse problema que você está enfrentando, que às vezes para você parece ser impossível, insolúvel. Deus vai te fortalecer, vai te dar condições de lá na frente você olhar para trás e dizer: poxa vida, Deus agiu na minha vida. Porque Paulo está dando uma diretriz: olha, eu sei viver contente em toda e qualquer situação. Porque se eu tiver Jesus, eu tenho tudo. Eu tenho esperança de que Ele pode mudar. Mas mesmo que eu seja desonrado, ficarei firme. Mesmo que eu passe fome, ficarei firme. Mesmo que eu tenha escassez das coisas, ficarei firme. Quinta coisa: mesmo tendo tudo, tendo pouco, aprenda a abençoar. Mesmo tendo pouco, aprenda a abençoar. Aprenda a ser uma pessoa abençoadora. Aprenda a ser uma pessoa que doe a sua vida, o pouco que você tem, às vezes o seu pouco recurso para o outro. Por quê? Porque mais bem-aventurada a coisa é dar, melhor é dar do que precisar receber. Olha o que diz o verso 14 ao 18, olha o que Paulo está falando dos filipenses: todavia fizeste bem associando-vos na minha tribulação, e sabei também vós, os filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Paulo abriu várias igrejas, mas a única que se propôs a abençoá-lo e a ofertar ao ministério dele, mantendo ele, foi os filipenses. E os filipenses talvez era uma das igrejas mais pobres de todas. E a continuidade aí: porque até para Tessalônica mandasse não somente uma, mas duas, ou bastante, para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho em abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Porque eles sacrificaram, eles eram pobres, eles deram tudo o que eles podiam dar para abençoar a vida de Paulo. Então aprenda a ser um abençoador, mesmo no pouco que você tem, meu amado. Abençoe as pessoas. Aprenda a abençoar. Aprenda a ofertar, a dar. Eu não estou falando ofertar necessariamente na igreja. Esses dias minha esposa mandou uns materiais de trabalho para uma determinada pessoa, não convém agora dizer. Na hora que a pessoa recebeu, falou: não acredito. Ó, e detalhe, ela comprou na caixa, novinho. Na hora que a pessoa, meu Deus do céu, obrigado Jesus, obrigado, tal. Quando você emprestar, não espere receber de volta. A Bíblia diz isso. Para quê? Para que a pessoa não fique devedor sua. Mas isso vai me fazer falta. Fala: não, faz o seguinte, não precisa me pagar não. Ah, mas ele está falando para fazer isso todo mundo. Não estou falando para fazer isso todo mundo. Eu estou falando quando Deus tocar o teu coração. Porque Deus vai mover o teu coração para abençoar alguém. Aí às vezes você vai olhar para você e falar assim: mas isso vai me fazer falta, eu tenho tão pouco. Mas é nisso que Deus vai abençoar a tua vida e tua alma. Porque os tessalônicos, os filipenses aliás, eles eram um povo abençoado. Eles tinham pouco, mas no pouco que eles tinham, Deus supria as necessidades deles. E Deus vai suprir a sua, quando você aprender a abençoar o teu próximo. Eu lembro uma vez, irmãos, eu comprei uma Bíblia de couro, era a coisa mais linda. Quando eu bati o olho naquela Bíblia, ela era um couro assim, meio caque, mais ou menos assim, um pouco mais escuro que a bolsa da irmã Beth. E ela tinha uns detalhezinhos assim, um marrom mais escuro. Aí um dia eu estava num culto no lar, e tinha um novo convertido lá no culto.
Espírito de Deus falou no meu coração: dá sua Bíblia para ele. E eu já tinha naquela época 3, 4 Bíblias em casa de estudo. Eu falei: não, Senhor, eu dou aquela outra, eu dou minha Thompson, eu dou a anotada, eu dou a... Não, mas essa daqui... Eu dou as 4, mas essa... Não, vai dar essa. E acabou o culto. Chamei ele de canto e falei: ó, Deus mandou te dar isso aqui. Na hora que eu dei para aquele irmãozinho, ele começou a chorar. Ele falou: poxa vida, irmão, eu estava tanto pedindo para Deus uma Bíblia, eu não tenho dinheiro para comprar. Vem na hora certa que agora eu vou poder ler a palavra de Deus. E hoje, graças a Deus, o que não falta na minha casa é Bíblia. Esses dias comprei uma novinha, tem essa aqui que já está meio assurrada, mas Deus me abençoou. Porque Deus, Ele te supre, Ele te prospera. Quando você aprende a dar e você passa a ser um abençoador, Deus passa a te abençoar para que você continue abençoando outros. Às vezes as pessoas falam assim: qual que é o segredo? O segredo é esse: é aprender a abençoar. Aprender a abençoar. Não é pegar uma oferta de sacrifício, envelopinho, não, agora eu vou dar essa oferta. Não, isso é negociar. É você de livre, espontânea vontade. O Espírito de Deus moveu o teu coração e você abençoar vidas, abençoar pessoas. Em nome de Jesus. E para a gente encerrar, Deus suprirá todas as nossas necessidades. Aprenda isso, meu irmão. Deus suprirá todas as nossas necessidades. Então, aprenda a depender de Deus, Ele suprirá as suas necessidades. Olha o que diz o verso 19 e 20. Olha o que Paulo fala aos filipenses. Porque eles abençoavam Paulo. Por 2 vezes mandou donativos para Paulo. Verso 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Não são algumas, é cada uma delas. Então eu quero que nessa noite você tome posse da bênção de Deus na sua vida, do Deus supridor, do Deus que tudo pode, do Deus que abençoa, do Deus que transforma histórias, do Deus que cura, do Deus que liberta, do Deus que cura, que salva e santifica, do Deus que tem poder de fazer do nada o tudo, do Deus que chama a existência as coisas que não são como se já o fossem. Verso 20: ora, o nosso Deus e Pai seja para a glória para sempre, pelos séculos dos séculos, amém. E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Então nessa noite, meu amado, qual é a sua necessidade? Você está diante do Deus que supre. Você está diante do Deus dono do ouro e da prata. Deus vai te honrar se você honrar a vida dele na sua vida. Deus vai te honrar se você preservar a sua fé. Deus vai te honrar se você permanecer firme, mesmo diante das tribulações e dificuldades, porque aqui Paulo, ele está mostrando um processo de vida que pode acontecer conosco. Seja contente, seja feliz, se alegre com a sua situação. Mas pastor, está tão difícil. Se alegre porque olha para aquilo que Deus está suprindo, não olhe para aquilo que falta, olha para aquilo que Deus tem feito em você, olha para aquilo que Deus já tem abençoado a tua vida. Para de pensar com a mente do diabo, meu amado, porque o diabo só vai olhar o que falta, o que está errado, o que é negativo. Não, aprenda a enxergar com os olhos de Deus, aprenda a enxergar as possibilidades de Deus, aprenda a enxergar a vida com a visão de Deus, porque o meu Deus suprirá em glória todas as vossas necessidades. Todas, não são algumas, são todas. Ah, mas eu sou tão limitado, eu não sei, eu não posso, eu não consigo. Ora para o Espírito Santo e diga: Senhor, eu não sou capaz de fazer tal coisa, eu não consigo, eu gostaria de fazer tal coisa na tua obra, mas eu olho para mim e me sinto tão limitado. Então Espírito Santo, supra em mim as minhas necessidades, supra em mim aquilo que eu não sei e não posso fazer. Ele virá e te suprirá.
coloca a sua vida, coloca a sua vida financeira, coloca a sua vida matrimonial, a sua família, coloque os seus filhos, coloque tudo diante de Deus, e o meu Deus suprirá em glória todas as vossas necessidades. Qual é a tua necessidade nesta noite? Se é espiritual, se é ser aceito, se é ser amado, se é ser acolhido, se é ser recebido por alguém. O meu Deus ama a tua alma, ama a tua vida, te chama para perto. A Bíblia diz que com amor eterno Ele te atraiu, e com benignidade Ele te atraiu. Às vezes nós olhamos para o nosso eu, para o nosso ego. Eu não posso, eu não sei, eu não consigo, eu não faço, eu não faz nada. Principalmente no mundo espiritual. Eu quero te lembrar uma outra coisa. O diabo está agindo na minha vida. Lembre-se que para o diabo agir na vida de Jó, ele teve que ir lá pedir permissão para Deus, senão ele não poderia tocar. Às vezes o diabo ele vai colocando ideias, ele vai colocando pensamentos na nossa mente, para a gente acreditar que Deus não faz, que Deus não pode, que nada está acontecendo. Meu Deus do céu, como é ruim, isso, aquilo outro. A gente ouve as pessoas, ouve família, ouve parente, ouve amigo. Ouça o Espírito de Deus na tua vida. Aprenda a ouvir o Senhor. Porque muitos momentos na minha vida, meu amado, muitos diziam assim: você não vai conseguir, você não vai vencer, você não vai conseguir superar essas dificuldades. Muitos chegaram a dizer para mim que tiveram medo de me suicidar. Muitos chegaram a dizer para mim que tiveram medo que eu me matasse. Mal sabiam eles que eu estava firme com o meu Deus. E o meu Deus supriu em glória todas as minhas necessidades. E Ele tem suprido todos os dias da minha vida. Então pare de ouvir os outros, pare de ouvir as pessoas, pare de acreditar no que te dizem. Acredite na palavra, viva a palavra, ouça pela palavra. Se coloque na palavra, e a palavra está sendo bem clara aí. Você acabou de ler: o meu Deus suprirá em glória todas as vossas necessidades. Mas pastor, isso foi Paulo falando para os filipenses. Então eu quero te dizer, Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, Jesus Cristo é o mesmo hoje e será eternamente. O mesmo Deus que trabalhou na vida dos filipenses é o mesmo Deus que trabalha na nossa vida hoje. Então para de focar o teu problema, em nome de Jesus, nessa noite. Olhe para o autor e consumador da vossa fé, Cristo Jesus.